E aí, galera, que porrada, hein? 3-0, 2 gols anulados, um dos gols anulados bem questionável, inclusive. Batata tua, Carille, tá assando, hein, meu parceiro? E quem chamou essa bronca, essa responsabilidade foi tu mesmo. Se tu ganha o jogo do Melgar lá, ainda que tomasse uma porrada hoje aqui, a questão de você levar o time inteiro ou quase inteiro reserva para começar a partida, só 3 titulares iniciaram o jogo, daria uma abafada. Agora, tu empata o jogo do jeito que tu empata pela Sul-Americana, toma a cacetada que tu toma hoje com 2 gols anulados, com a decisão de botar o time inteiro reserva. E olha, o jogo de quarta ou terça-feira, agora já me fugiu da memória, contra o Puerto Cabello, São Januário é barril de pólvora, filho. Barril de pólvora. 15, 20, 25 minutos, a bola não entra, o Vasco vai jogando mais ou menos. Conheço minha casa, conheço meu povo. E a torcida tá arriscando começar a jogar contra. Agora, a culpa é sua, irmão. Eu falo muito isso aqui, futebol tem uma coisa muito importante que se chama contexto. E a torcida do Vasco, irmão, tá por aqui. Tá por aqui. Qualquer motivo, qualquer fase ruim, qualquer coisa não muito legal, é gasolina. E nesse caso específico, tá dando mole, meu parceiro. E aí eu vou começar o meu preâmbulo aqui, já falando um pouquinho do Carille, do momento dele, e vou misturar, e vou falar até um pouco mais do trabalho do Carille no pós-jogo do que tanto do jogo assim, porque para falar do jogo hoje é pouca coisa, não tem muito para argumentar do jogo não, vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Antes, deixa o like aí, rapaziada. Eu sei que vocês estão chateados com a derrota aí, mas deixa o like aí que ajuda a compartilhar o vídeo aí para chegar para mais pessoas. Se você estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações. Você vai ser muito bem-vindo aqui no canal Futebolaço. E a galera que gosta de aposta esportiva, tem rodada amanhã, faz a fezinha de vocês lá na Bet Nacional, tá? O link da Bet Nacional tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, tá? E apostar com responsabilidade. Bet Nacional, parceira do canal Futebolaço. Qual é a historinha que eu quero contar sobre o Carille aqui? Primeiro, ele chega com muita rejeição a São Januário. A torcida do Vasco, ela absorve muito o que vem de fora. Então o Carille chega para a torcida do Vasco meio morto. A galera abraçou a opinião da torcida do Santos e meio que isso virou uma verdade. O trabalho de lá, o trabalho de lá, o trabalho de cá é o trabalho de cá. A gente tem que julgar o trabalho do Carille pelo que ele fez no Vasco, não pelo que ele fez no Santos. Mas ele meio que chega com esse rótulo já com uma rejeição grande. O estadual, cara, eu vou aliviar legal aí a barra dele, porque se o trabalho dele não foi tão bom no estadual, a diretoria tem tão culpa quanto ele ou mais. Porque ele jogou o estadual praticamente inteiro sem ponta. Com o Maxime Domingues, Jean Davi e tal, ele vai ter os atacantes contratados, nem joga o primeiro jogo por questão de adaptação, o Lloyd, o Garré aí sofrendo e tal, que ainda é bem discutível as contratações aí do Lloyd e do Garré. Quem tem de fato entregado dos 3 pontas é o Nuno, então assim, não vou cobrar tanto dele. Ele teve 2, 3 jogos ali com os pontas. Do brasileiro pra frente, principalmente depois de ter 3 semanas livre, aí não vou aliviar ele mais não, é na responsabilidade total dele e na conta dele. O Vasco faz um jogo ok, tá? Não foi um grande jogo, não foi um jogo ruim, foi um jogo suficiente para ganhar do Santos. Inclusive o gol do Santos só sai por um erro bobo do Paulinho. O Vasco poderia ter feito até mais gols. O Matheus Donelli fez uma defesaça, provavelmente a defesa do campeonato até aqui. Contra o Puerto Cabello, tem pegadinha do malandro nesse jogo. Quem viu meu pós-jogo eu falei. O placar em si, se você esquece como ele foi construído, o Vasco tem que lamber os beiços. O Vasco jogou mal. O Vasco, hora alguma, foi melhor que o Melgar. Vou, inclusive, usar um paralelo do jogo do Melgar para o jogo de hoje. Tá? O Vasco acha o placar muito cedo com o Coutinho tirando um coelho da cartola. Depois disso, o Vasco é atropelado pelo Melgar. Os caras têm pênalti, bate o pênalti para fora. O Maurício Lemos tira uma bola em cima da linha e, de novo, numa oportunidade ali num coelho tirado da cartola do Coutinho, 2-0. 2 finalizações do Vasco, 2 gols, um pouco parecido em algumas coisas, diferentes em outras, com o primeiro tempo que o Corinthians fez contra o Vasco, tá? E aí o Vasco toma o primeiro gol de bola aérea e o segundo tempo, vocês sabem qual é a moral da história. É inadmissível o Vasco ter perdido os 2 pontos e só ter voltado com um ponto lá do Peru,
pela forma como foi construída a coisa. Até os 35 ganhava de 3-1, o Vasco toma um gol bobo ali, e o Carille recua o time, chama o Melgar pra dentro e deixa os caras abusarem da bola aérea. Mas bola, o Vasco jogou pra perder do Melgar, tá? E o empate pela bola, pelo que jogou, é pra lamber os beiços. É ridículo, porque a vitória tava na mão, tá? Então o Carille, ele chama a bronca pra ele pela cagada que ele fez ali dos 30, 33 minutos do primeiro tempo pra lá. Ele fez besteira e sim, o Vasco perdeu 2 pontos, tá na conta dele, tá? Mas vinha ganhando 3 pontos sem merecer, tá? Foi eficiente, quando teve as oportunidades ele fez o seu gol e beleza. E aí, cara, eu vou reiterar o que eu já falei algumas vezes. Eu não sou médico, eu não sou fisiologista, eu não me sinto em condição de dizer se os titulares que ficaram no banco hoje tinham condição de começar, não tinham. O Coutinho nem a campo foi. O Payet jogou hoje aí os 90 minutos mais os acréscimos, tá? Mas fato é que o Carille e a sua comissão técnica limaram praticamente o time titular todo aí e foi com reservão. O Corinthians, apesar da derrota por Huracan, apesar de ter caído na pré-Libertadores, o Corinthians tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Fato. Tem, pode chiar, pode reclamar, sei que a torcida do Vasco detesta o Corinthians, mas o Corinthians tem, na minha opinião, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, tá? E o Vasco foi jogar contra esse time, contra esse adversário, que vai completar agora, se o Vasco não pegar o Corinthians na Copa do Brasil ou na Sul-Americana e vencer, vai para 18 anos que a gente não ganha dos caras lá. Nem quando a gente teve aqueles timaços de 2011, 12, a gente ganhou. Então, assim, era um péssimo jogo para tu ir com esse time todo reserva. Mas o Carille fez isso. E aí, sobre o primeiro tempo, até aproveitando que eu fiz um gancho aqui de similaridade entre o jogo do Melgar e o jogo de hoje, cara, o Corinthians chutou 2 bolas no gol do Vasco, só no primeiro tempo. O Corinthians não teve mais a bola, o Corinthians não amassou o Vasco, o Corinthians não foi melhor que o Vasco no primeiro tempo. Praticamente era um jogo para 0-0 no primeiro tempo. É um jogo para 0-0. 2 erros bobos do Vasco. O João Vitor numa noite horrorosa, tanto falha individual como azar. O Léo Jardim faz uma besteira no lance do terceiro gol, a bola era a bola para ele encaixar, ele joga a bola para frente, a bola pega na cabeça do João Vitor que vem tropeçando e cai no gol. Além de mal demais o João Vitor hoje ainda foi azarado. E eu falo muito que o João Vitor é um cara superestimado aqui. Eu quero ver se a galera, por exemplo, vai fazer as mesmas críticas e vai pegar no pé dele como pegava no pé do Léo Pelé. Ano passado ele contava muito até com a sorte. Ele cometia uns erros bizonhos assim, mas... lembra da brincadeirinha que eu faço com vocês do pãozinho com a manteiga? O pãozinho com a manteiga dele, a manteiguinha caia sempre pra cima. O Léo Pelé chamava merda. Ele errava, era gol. Ele piscava errado, gol. O João Vitor errava. O jogo do Flamengo, pô. Ele faz um bom jogo. Mas ele quase dá um gol inacreditável pro Flamengo. Ele entra na frente do Plata, vai tentar proteger, escorrega e cai. O Plata toma a bola dele, rola pra trás. Deus não quis que o gol saísse. O Luiz Araújo, cara a cara com o goleiro, joga a bola lá em São Januário. Então, assim, ele dá muita sorte. Hoje, além dele fazer as besteiras, a sorte hoje foi: João, toda hora não dá, meu parceiro. Hoje é tu com tu mesmo. E a gente tomou os gols aí. O primeiro gol, me falta um pouco de imagem, porque a Amazon Prime deixou muito a desejar no lance do primeiro gol. É uma falta do Ranieri, que toma até o amarelo no Piton, e aí a Amazon Prime fica repetindo o replay. Eles mostram o Daronco dando um amarelo pro Ranieri, quando a imagem volta, a bola já tá no alto. Eu não consegui ver a origem da jogada, porque era uma falta pro Vasco. Eu não sei se o Vasco tentou sair jogando, perdeu. Eu só sei que a bola tá no alto. O que aconteceu, eu não sei. O replay da Amazon Prime, foi onde eu vi o jogo, não mostrou a origem da jogada. A bola tá no alto, o Carrijo dá um toquinho e de novo o seu Lucas Piton defensivamente marcando. É horroroso, cara. Horroroso. O Carrijo dá um toquinho de cabeça, ele vai tentar proteger a bola. O Carrijo dá a volta nele e dá um totozinho com o pé. E cutuca a bola e tira. O Yuri Alberto acompanha a jogada, toma a frente do Piton. O Piton tenta tomar a bola dele, ele sustenta no corpo. O Piton bate na massa do Yuri Alberto e cai. O Yuri Alberto toca a bola para trás no Coronado. O Carrijo, que dá um totozinho no Yuri Alberto, ataca o espaço. O Coronado acha essa bola aqui no fundo. O Carrijo domina e aí começa o problema grave de posicionamento do João Vitor.
O João Vitor vai olhar o cara que tá cruzando e larga. O Depay é muito inteligente, cara. Se deixou ele pensar um pouquinho, ele sabe muito bem se posicionar no campo. Quando ele vê que o João Vitor tá olhando pra bola, o que ele faz? Ele abre, ele sai do João Vitor. Quando o Carrijo mete a bola, quando o João Vitor vai girar, é um abraço, irmão. A bola do Carrijo é perfeita. Eu sou muito fã do Carrijo. Me encantei com o futebol dele já no Mundial de Clubes entre Flamengo e Al Hilal. Tinha muita vontade de ter esse cara no Vasco. Até cheguei a perguntar ao Emiliano Dias, que eu tenho uma relação muito boa, se eles não tentaram levar ele pro Vasco, e de fato tentaram, mas a 777 ano passado não contratou. E aí, cara, a bola vem, craque, irmão. Ele olha o espaço certinho, o Yuri Alberto e ele tem um entrosamento absurdo. Ele mete essa bola de peito igual futebol, e o Yuri Alberto ataca as costas ali acho que, não lembro se era do Piton, pouco importa quem era agora, o Yuri Alberto vem fuzilando 1-0. Então o lance que era uma falta pro Vasco, uma falta lá na intermediária do Corinthians, não sei o que houve ali, a bola subiu e o Vasco toma o gol. E aí eu quero usar a nossa prancheta aqui para falar algo que eu tenho falado algumas vezes aqui no canal. O time do Carille tem um problema grave de atacar marcando. Pô, Dig, como é que tu ataca marcando? Ou tu ataca ou tu marca. Não, meu parceiro. O futebol, a tática ele é tão importante e o seu posicionamento até quando você ataca ele é fundamental. Por quê? Errar passe faz parte do jogo, o adversário roubar a bola faz parte do jogo. Então se você está indo ao ataque todo desorganizado, um jogador teu pode errar um passe, ele pode tropeçar na bola e cair sozinho, pode se lesionar, pode acontecer um monte de coisa. E você tá mal postado, os caras roubarem a bola, fazer uma transição rápida e fazer o gol. E o segundo gol do Corinthians é bizarro. Era a segunda finalização do Corinthians e gol. Aqui tá na prancheta, eu levei uns 10, 12 minutos no intervalo pra voltar no streaming lá, achar o lance, ver, rever, para posicionar perfeitamente aqui os jogadores, para explicar para vocês o que aconteceu no lance do segundo gol do Corinthians. E isso aqui exemplifica um problema que o time do Carille tem, porque contra o Melgar acontecia a mesma coisa. Ele tentava atacar num 3-3-4, quando essa bola saía dos três defensores, que era Hugo Moura, Maurício Lemos e João Vitor, e ele tentava achar a segunda linha, quando ele perdia a bola era um Deus nos acuda. Os pontas dele estavam muito longe para voltar, o time todo espaçado, e o Vasco sofria nas transições, até porque os dois pontas dele, o Nuno e o Garré, não marcam bem. Aqui, ó, o lance do segundo gol do Corinthians é isso aqui, ó. Uma bola que tá na esquerda, o Vasco vem, roda ela, fica na tabelinha, Puma, Paê. O Paê vem por dentro, ele acha essa bola aqui no Jair. Ó, vou explicar pra vocês quem é quem. O Piton tá aberto aqui pra dar amplitude, pra receber essa bola na lateral. Esse aqui é o Lloyd, tá próximo dele também pra dar opção de passe na esquerda. Aqui é o Jair, que tenta o passe, a bola pega no Ranieri, o Ranieri mete essa bola aqui no Yuri Alberto, o Yuri Alberto arrasta e dá no Memphis e dá o gol. O Puma Rodrigues, que foi quem arrastou a bola e deu no Paê, ficou aqui por dentro. E o Paê, que toca de fato a bola pro Jair, tá um pouquinho na frente dele. Então esse aqui é o posicionamento do time do Vasco. Você de casa observou alguma coisa errada aí? Deixa eu ver se a minha caneta ainda tá funcionando. Olha o buraco desgraçado que tem aqui, ó. O que aconteceu aqui? O Jair tentou achar um passe aqui por dentro e cabe uma discussão. Ah, pegou na mão do Ranieri? Pegou. Mas a mão dele estava em posição natural? Não estava em posição natural? Eu acho que ele estava com a mão para baixo ali. Não tá colada no corpo. Tá ligeiramente aberta, mas numa posição natural. Eu não vejo ele esticando o braço muito astosamente. Pode ter um movimento bem curtinho ali. Mas beleza, não vou nem entrar no mérito aqui de se foi falta ou não foi. Acho até que o gol foi legal. O que acontece? Quando essa bola espirra no 5 aqui, que é o Ranieri, ele gira em cima do próprio corpo, ganha um pouquinho de ângulo, o Jair fica batido, e ele mete essa bola aqui no Yuri Alberto. O que o Yuri Alberto faz? Ele arrasta, o Lucas Freitas, que é o jogador mais próximo dele, encurta e vem correndo um pouquinho para trás para dar tempo do time voltar. O Cocão tá aqui, longe, o Cocão vem fechando, e o João Vitor de novo faz besteira. Por quê? O Lucas Freitas encurta, e o Roberto tá aqui com a bola. O que o João Vitor me faz? Em vez dele ficar próximo do Memphis Depay, ele vem vindo pro meio e tem um momento quando essa bola tá mais aqui, tem um momento que o João Vitor fica olhando a porcaria da bola. E aí o que ele faz? Ele encurta pra esquerda. O Yuri Alberto mete essa bola aqui,
O João Vitor corre para trás toda atabalhoada, tenta esticar o pé na bola, não consegue. O passe entra. Aí o Depay sai cara a cara com o Léo Jardim, dá um toque aqui, ainda dá a sorte da bola pegar na coxa do Léo Jardim e morrer no gol. A finalização do Memphis Depay não foi nem tão boa. Então o que eu quis exemplificar para vocês aqui? O Vasco é um time que ele se posta mal. Até para ir ao ataque, Carille, você tem que ter o teu time bem posicionado para... Se o Jair fizer a besteira que ele fez, se outro jogador cometesse... Olha o buraco, olha o latifúndio com o Yuri Alberto, que é um jogador que tem uma velocidade muito grande, tem finalização, tem drible, tem arrancada, e ele tem, cara, do lado dele um dos melhores jogadores na atividade no futebol brasileiro, que é o Depay. Tu vai deixar esses dois jogadores de mano? Tinha que ter um jogador do Vasco aqui, ó. Tinha que ter um jogador do Vasco aqui. Por quê? Quando o Piton erra esse passe, se o Vasco tem um jogador aqui, você teria o Yuri Alberto de mano, vamos supor que o Piton fosse ele que estivesse aqui atrás, você teria o Yuri Alberto mano a mano aqui com o Yuri Alberto, o Lucas Freitas estava na sobra e o João Vitor poderia ficar paradinho na dele. Cadê o 4 aqui? O João Vitor poderia ficar parado de mano a mano aqui, colado no Depay, e ainda daria tempo do Cocão descer. Por causa da falta de um jogador aqui na esquerda, o que aconteceu? O Yuri Alberto teve um latifúndio para correr, o João Vitor ficou naquela, pô, eu fecho, vai que o Freitas toma o drible, aí eu tenho a opção de dar o bote. Fico colado aqui no Depay e aí ele toma o drible, o cara vai dentro do gol, ele fica naquela, vem vindo pra dentro, o tempo que ele olha, o Yuri Alberto tira um pouquinho pro lado e pimba. O Memphis vai abrindo, ele é muito inteligente, ele vê que o zagueiro do Vasco fica de costas olhando, não perde a visão dele, ele vem abrindo pra facilitar o passe e, meu irmão, um abraço, gol dos caras. Então, o Carille com o time dele vem apresentando esse problema toda hora. É um time que tem muita dificuldade de atacar defendendo ou atacar marcando, que cara, eu tô indo pro ataque, mas faz parte do jogo perder a bola, pô. Se eu perder a bola, e aí? Vou descacetado pro ataque? É culpa do Carille, ele não treina isso, são os jogadores que não obedecem, a gente não vê treino, cara. Mas eu tô trazendo pra vocês o que eu vejo nos jogos. Deu um trabalhinho fazer isso aqui, eu gastei uns 10 minutos, vi o lance, revi pra não falar besteira, posicionei cada jogador, entendi qual foi o mecanismo, e a ideia de comprar a prancheta foi para isso, para eu poder usar um pouquinho do meu conhecimento, de uma coisa que eu gosto de falar um pouquinho, que é tática, para facilitar você em casa entender o que acontece no jogo. Então, o primeiro tempo era jogo para 0x0. 0x0, o Vasco finalizou mais que o Corinthians, o Vasco teve mais a bola que o Corinthians, sem jogar bem, tá? Ah, era melhor, não, era um jogo igual, com o Vasco tendo um pouquinho mais a bola. Talvez condicionado pelo gol do Corinthians ter saído muito cedo, pode ser, mas era no primeiro tempo para 0x0. Falhas individuais em sequência do Vasco, Piton que, por invés de botar a bola para fora ou sustentar a base dele, deixou o Carrijo tomar. De novo, faltou citar o lance. Não, eu falei, né, que o lance da virada de bola do Carrijo, o João Vitor tá olhando para a bola e o Depay tá saindo dele. Então, assim, foi isso o primeiro tempo, 2x0, que de boa, placar moral do primeiro tempo era 0x0, porque o Corinthians não jogou nada. Ele foi cirúrgico igual o Vasco no jogo do Melgar. Teve 2 chances ali, fez e acabou. E o segundo tempo, cara, era um jogo que caminhava para terminar 2x0, sendo que o Vasco hoje abusou de falha individual. O primeiro gol tem uma bola boba perdida no meio e me incomoda demais. O Vasco perde a bola, o Corinthians não faz força, cara, para atacar o Vasco. O passe vai entrando com uma facilidade e os jogadores do Vasco parece que sempre estão correndo para trás, correndo errado, fazendo força, porque o time é mal posicionado. A gente dá a sorte, do Bidu quando ele vai atacar a bola com um passe lindo do Memphis, ele de fato dá um toque de leve com o joelho na perna do Puma, ele tropeça na própria perna. E aí sai o gol. Me chama a atenção que o Puma... Eu achei até que o gol tinha sido legal porque o Puma não reclamou. Eu imaginei dele ter escorregado. Eu não sei nem se foi tão sutil e ele não sentiu o toque e ele talvez achou que ele mesmo escorregou. Mas eu falei, mano, gol dos caras. Aí, por sorte, eles insistem. Tem uma câmera por outro ângulo de frente que mostra o joelho do Bidu pegando nele ali de forma sem intenção, mas sem intenção no futebol também é falta. E aí o gol anulado. Depois disso... Vou falar pra vocês, cara, eu acho muito questionável a anulação do terceiro gol do Corinthians pela segunda vez. O Donelli quebra uma bola, o Yuri Alberto tá impedido. Tá impedido? Tá.
Mas o Yuri Alberto não toca na bola primeiro. Pô, Diego, mas ele toca na bola depois, quando o Piton tenta dominar, escorrega e ele se beneficia da posição irregular dele. Quando o Piton domina a bola e a bola corre, o Yuri Alberto não está mais impedido. Na minha interpretação, só tinha duas condições ali. Ou o árbitro marca a falta do Depay no Piton, que eu acho muito questionável, inclusive, essa falta, ou ele marca a falta ou ele dá o gol. Porque para mim impedimento não tinha. Porque o Piton tenta jogar. Ele tenta jogar, ele assume o risco de jogar e ele tenta o domínio e erra. Ah, Diego, ele erra o domínio porque o Memphis pressionou ele. O Memphis pressionou de maneira legal, não houve falta. Quando a bola vai pro Yuri Alberto, ele não está impedido. Então não teria que ser do lado do gol. Não, o Memphis Depay faz a falta no Piton. Ah, beleza, então a gente vai marcar falta do Memphis Depay no Piton. Que ele pula meio com o pernão aberto, meio que na altura do peito do Piton. Ele até acerta o Piton, mas eu acho que o Piton erra mais o domínio por erro mesmo, né, de ter meio que se atrapalhado com a presença do Memphis, do que pelo Memphis ter dado uma entrada, uma porrada bem dada nele e ter feito uma grande falta, tá? Até porque se ele toma uma porrada bem dada, ele tinha caído pro lado. Mas enfim, graças a Deus, a arbitragem que sempre sacaneia a gente aí, nessa eu acho que eles foram mais camarada do que outra coisa. E aí, anulou o gol, mas o Vasco se negava a sair da Arena Itaquera, tomando aí uma goleada, né? Não, eu tenho que tomar uma goleada, não admito sair daqui sem tomar 3 gols. E aí, com 45 minutos de novo, uma bola esticada, o Romero sozinho na direita, acha passe por dentro, e o Léo Jardim pra mim falhou. Falhou porque a bola veio na mão dele, cara, dava pra encaixar, no ruim, só que essa bola pro lado, uma bola fraca, o João Vitor vem correndo, acompanhando, tropeça, né? E aí o Léo Jardim soca a bola no João Vitor que tá caindo. E aí ele tava em noite de Léo Pelé, tudo que dava errado caía no gol, né? Seja o posicionamento dele errado, as decisões erradas dele, o Léo Jardim joga a bola em cima dele, a bola cai no gol, tá? Então é isso. Outro detalhe sobre o trabalho do Carille que eu queria falar hoje. Carille, por que o Tietchan tá jogando de ponta agora todo jogo, irmão? Me explica. Entendi que os titulares não iam jogar boa parte deles, né? Beleza. Não começou jogando o jogo hoje o Garré. Quem tem brigado por posição com o Garré por mais tempo é o Ryan. Pô, mas o Ryan jogou de 9, que é onde eu gosto. Não posso reclamar, tá? Ryan jogou de 9. Beleza. Você tem o Adson. O Adson não consegue jogar mais do que 30 minutos, 25 minutos. Não consegue? Tá bom, beleza. Não vou condenar aqui o departamento médico do Vasco. O que o Alex Teixeira faz no grupo? Eu não gosto do Teixeira jogando aberto, tá? Prefiro jogando ele de um 9 móvel ou jogando ali na posição do Payet e do Coutinho, tá? Não gosto. Mas não dava pra ele talvez hoje... Pô, vou sacrificar o Tietchan, de repente até oportunizar o Teixeira, voltar o Ryan pra ponta e jogar com o Teixeira de 9, um 9 móvel. Enfim, confesso que eu não entendi muito bem. E ele botou o Tietchan ali de beirada. O Matheus Carvalho tá me incomodando um pouquinho. Olha que eu sou um dos maiores defensores do Matheus Carvalho, gosto muito dele. Não sei até que ponto a falta de ritmo de jogo atrapalha também. A gente tem que botar isso na equação. Mas joga muito pro lado, para trás. O lance que origina o gol do Corinthians, que o Piton sofre a falta do Ranieri e o Ranieri toma o amarelo. O Piton faz até uma jogada individual bonita. O Matheus Carvalho dá um passe de M. O passe dele é mal feito. O Piton corre, domina a bola toda apertada e aí o Piton tira um coelho da cartola, consegue um drible espetacular, acho que pelo meio das pernas, ou um drible da vaca, corrige o passe mal feito dele, a bola corre um pouquinho, o Ranieri vem todo atabalhoado, ele tenta tirar do Ranieri e toma a pancada, cartão amarelo. Mas ele até melhora no segundo tempo quando entra o Hugo Moura, parece que ele só consegue jogar do lado do Hugo Moura. Então me incomodou um pouquinho o Cocão, não conseguiu fazer o que ele sabe fazer melhor, que é marcar. E eu vejo recurso, tá? A qualidade dele com bola no pé, mas nervoso, sem confiança. Na maioria das vezes jogando pro lado, para trás, um espaço meio mal feito, jogando o jogador sempre pressionado, com passe mal feito. Não gostei não. O Jair, cara, o Jair cometeu um erro bobo,
no lance do gol ali, que dá para questionar se foi falta ou não foi. Vi ele roubando muita bola, vi ele ligado na marcação, pegando. O Jair tava caminhando até para fazer um bom jogo, cara. Mas o lance do gol ali joga a atuação dele meio por água abaixo ou arranha bastante a atuação dele. É isso, cara. É complicado você falar coletivamente de um time que não joga junto. Eu não consigo cobrar coletivo do time que o cara ele botou em campo hoje, porque os caras não jogam junto, cara. Se o time titular do Vasco, os caras estão jogando junto já há um tempinho, faz essa atuação de merda hoje, porrada em todo mundo. Mas esse time que estava em campo hoje não joga junto. Por isso que é temeroso, por melhor que seja o elenco, você pegar aí 11 reserva, 8 reserva e meter todo mundo de uma vez no time. Porque tem entrosamento, né? Sabe mais ou menos quando todo se movimenta, se posiciona, quando eu vou o outro fica. Talvez, não sei, se é o time titular, será que o lance do segundo gol do Corinthians, que tem aquele latifúndio, aquele buraco na esquerda de defesa do Vasco, será que talvez, se fosse os titulares ali, o posicionamento não estaria diferente? Não sei, cara. Sinceramente, não sei. Tá? Mas, fato é que o Vasco se posicionou daquela maneira ali e tomou o segundo gol. Então, assim, para caminhar para a reta final, o Verratti deu uma entrevista muito forte no término do jogo e falou que não dá para competir desse jeito. O Vasco toma muito gol já desde o ano passado e ele tem razão. Nos 3 jogos aí que é o que vale de verdade, que é a Sul-Americano, o Carioca, Sul-Americano Brasileiro e a Copa do Brasil que ainda não começou, o Vasco tomou 7 gols em 3 jogos. Uma média de mais de 2 gols por partida. Pegar os 2 últimos jogos foi 3 gols nos 2 jogos. Ah, mas o primeiro teve altitude e tal. Pô, beleza. Tu tomar um gol de cabeça, até 2, mas 3 gols de cabeça, cara. O problema do Vasco não é só a altitude, não. E fecho com um comentário sobre o Carille e seu trabalho. Carille, você nunca foi um cara rebuscado, especialista ou reconhecido por fazer muita coisa ofensiva com os seus times. A tua grande assinatura é o sistema defensivo. Você aparece pro futebol, ganha notoriedade, sendo da comissão técnica do Tite, treinando a defesa do Tite. Muito bem, decide quando o Tite vai para a seleção brasileira virar treinador e teve muito sucesso na tua passagem no Corinthians. Tem bons trabalhos, tá? É campeão da Série B com o Santos, pegou o Santos que estava para cair uns anos atrás, salvou e arrancou com o time, chegou até a flertar em algum momento ali com o Libertadores. Então ele tem bons trabalhos na carreira, apesar de no Vasco o negócio tá meio esquisito. Mas o teu carro-chefe, irmão, cara, é a defesa, irmão. E no que tu é bom, tu não tá dando conta, fica meio difícil. Te aliviei aqui o Carioca por tu não ter atacante, agora você tem. E tá muito legal não. Então, vou voltar numa apuração que eu tive quando... E foi confirmado. Vocês viram que o Pedrinho deu uma entrevista aí pro companheiro Joel Silva e confirmou o que eu trouxe de maneira até adiantada de primeira lá no Futebolaço Podcast há 2 segundas-feiras atrás, que a comissão técnica do Vasco, a diretoria enxerga no Vasco que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do país. Eu perguntei, bom, vocês estão me dizendo isso, mas o Carille é a pessoa ideal para extrair o que esse elenco tem de melhor? Porque foi falado muito isso. Tira aí os 20 treinadores da Série A, bate elenco por elenco. Só elenco por elenco tirando trabalho, o Vasco teria que brigar ali. Aí eu perguntei, tá, mas vocês acreditam que o Carille vai desempenhar um trabalho para te levar ali? Ah, vamos ver, eu não posso cobrar ele pelo estadual porque ele não tinha ponta. Então não me foi falado em momento algum que não, ele é o cara do ano. A resposta que me foi dada é vamos ver. Ele teve tempo para trabalhar, ele recebeu reforços e agora o pepino está na mão dele. Se o Vasco não vence o Puerto Cabejo em São Januário, eu não sei como é que fica a situação do Carille não. Lembrando que começa o brasileiro, começa a cair um treinador atrás do outro. O cara que já vem escorregando do estadual, o Renato Gaúcho se empregou no Fluminense. O Diniz, que é um treinador que a diretoria gosta muito, tá dando sopa aí. Daqui a pouco, balanga aqui, balanga ali, e pode acabar empregado. Mas enfim, é isso. Assim eu encerro com vocês o nosso pós-jogo. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Foi feio o negócio hoje, tá? E São Januário vai ferver. Vai ferver pro Puerto Cabejo no começo, mas vai ferver muito pra esse elenco do Vasco se o gol não sair cedo e o futebol não for bem apresentado. Experimenta não ganhar não pra você ver o barril de pólvora que vocês vão se enfiar. E a sequência depois é complicada, tá?
A gente tem um jogo aí com, se eu não me engano, é com o Sport, vai em São Januário e vai pegar o Flamengo. Então a sequência aí não é muito boa não. Tamo junto e até a nossa primeira edição de amanhã. Fica com Deus aí, bom final de sábado, até amanhã.